Boa noite. Vamos então iniciar mais um bate-papo das quartas-feiras, né? Como de praxe, primeiramente agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade, agradecer aos bons espíritos que nos inspiram nessas reflexões para que possamos juntos unir os nossos corações e buscar a nossa maturidade espiritual, a nossa elevação, a dar a nossa contribuição para esse planeta lindo que nos acolhe nesse momento. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje, agora, sempre, não deixando de fazer a propaganda de nós e o mundo espiritual da Sara. E hoje o nosso assunto que a Sara nos convida a refletir é sobre a inveja. Então vamos lá. O que ela nos diz? Ela nos diz o seguinte: vamos falar neste capítulo sobre uma coisa muito comum e cujos efeitos todos conhecem: a inveja. Ela resulta da mistura do pensamento e do sentimento mesquinho de alguém que não se contenta com o que possui e fica desejando o que não lhe pertence. Mas como combater as cargas de energia negativa que o invejoso lança sobre nós? Essa é a pergunta. E ela responde: gerando forças positivas, magnetismo de elevado teor. Quando vibramos numa frequência elevada ou de elevado teor, estamos criando em torno de nós uma aura capaz de nos defender, não só da inveja, mas também de outros malefícios. É uma energia que geramos através da nossa vivência fraterna e pelo cultivo dos valores do otimismo, da confiança e da fé, e todas aquelas virtudes que o Cristo nos ensinou. Uma vontade positiva e forte também é fundamental para a nossa defesa. Olha só que coisa fantástica, né? Essa energia para nos defender, segundo a Sara e segundo nos diz os evangelhos e também as obras da codificação, as obras complementares. Nós conseguimos gerar essa energia no nosso derredor, em torno do nosso campo vibracional, através da convivência fraterna. Olha só, convivência fraterna, cultivando valores de otimismo, de confiança, de fé, de bom humor, que nós falamos semana passada, né? Aí sim nós vamos conseguir criar esse campo energético salutar, de defesa, por assim dizer, né? Que, como nós já estudamos que semelhante a lei dos fluidos, semelhante atrai semelhante, nesse caso não atrairia, né, as vibrações da inveja. Então estaríamos, né, protegidos, por assim dizer, dessas emanações. E é tão normal, tão comum hoje no nosso dia a dia, não é verdade? E a Sara continua: nossos sentimentos, pensamentos e emoções são forças vivas que geramos e que passam a circular em nosso sistema energético, extrapolando-o e formando em torno de nós um campo ou uma aura que até pode ser fotografada. Vejam só. Tem muita gente que talvez não saiba, né? Mas nossa aura pode ser fotografada sim, ou seja, nosso duplo etéreo pode ser fotografado, né? E foram os cientistas ex-soviéticos que descobriram isso. A aura do corpo bioplásmico, energético, vital, é fotografável e pode ser observada em seus detalhes, com toda a exuberância de cores através do processo de Kirlian. Kirlian é o nome dos cientistas que fotografaram, que descobriram, né, essa câmera de Kirlian que fotografa o nosso corpo vibracional. Tira foto das mãos, do corpo todo, com
amarelo brilhante, outro mais para o laranjado, outro mais amarronzado e por aí vai. E pela intensidade dessas cores, nós identificamos como que está o nosso campo energético ou bioplásmico, como queremos, né? Como queiramos assim, né? Alguns pesquisadores, olha só isso aqui, que coisa interessante para nós estudantes da doutrina espírita. Alguns pesquisadores fotografaram a aura durante e após o passe e puderam constatar fotograficamente a transfusão energética de uma pessoa para outra. Olha que coisa fantástica! Se tivéssemos uma câmera de Kirlian em cada casa espírita, não seria legal? Na sala de passe nós fotografaríamos, né? E é um material de estudo fantástico para os trabalhadores e para os frequentadores também, né? E a Sara continua. As pessoas otimistas, dinâmicas, confiantes, são muito menos afetadas pela inveja, pelas obsessões, pelos trabalhos de terreiro, as má vibrações, o ódio, etc. Vamos repetir? As pessoas otimistas, dinâmicas, confiantes, confia em Deus, né? São muito menos afetados pela inveja, pelas obsessões, trabalhos de terreiro, as más vibrações, o ódio, etc. Inclusive a inveja. Mas, sempre tem mais, né? As pessoas pessimistas que estão sempre vendo desgraça em toda parte, que vivem a se queixar de tudo, são bem mais frágeis diante das agressões mentais ou astrais. Nós falamos quarta-feira passada em relação ao humor, não sei se vocês se lembram, das pessoas mal-humoradas, aquelas pessoas que têm dificuldade em manter um vínculo com outras da mesma, como se diz, no mesmo ambiente, porque ela vive mal-humorada, vive reclamando de tudo, vive colocando defeito em tudo, achando tudo ruim, nada para ela dar certo. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, a Sara vem nos relembrar aqui que as pessoas pessimistas, né, essas que estão sempre vendo desgraça em tudo, em toda parte, e vivem a se queixar da vida, são os alvos principais desses tipos de vibrações, de radiações, né, de campo energético, inclusive de trabalhos, como ela diz assim, de magnético, feito para os nossos irmãos que ainda se comprazem nessa prática, né, equivocados ainda da lei de Jesus. Tem pessoas, meus irmãos queridos, que procuram a nossa casa espírita porque a hora que ela saiu da casa dela, na parte da manhã, ela viu uma flor caída na calçada e ela acha que alguém fez um trabalho para ela. Meu Pai do céu! Ela não olhou para em frente, tem uma árvore que está florindo, né? E o vento derrubou aquela flor. Mas não, ela já encucado com esse tipo de coisa. Essas são os alvos preferidos, né? São as que mais sofrem essas ações energéticas. Vamos continuar com a Sara. Isto acontece porque as leis de Deus foram elaboradas visando nossa evolução e crescimento interior. E é justamente nesse labor que empregamos para vencer as dificuldades e os embaraços da vida. É aí que nós evoluímos. São nessas provas, por assim dizer. Os problemas e a luta pela sobrevivência nos dão a experiência, a capacidade, e nesse esforço adquirimos competência, aptidões, força interior, paciência e demais valores. Nem tudo é coisa espiritual, nem tudo são obra dos espíritos. Muitas das coisas que nos acontecem são obras do nosso padrão vibracional naquele momento, que varia da hora que acordamos até a hora que vamos dormir no dia a dia, em virtude das nossas emoções. Não podemos jogar tudo na costa dos espíritos, ou de que alguém fez algo para nós. Não.
Nós somos o espelho que reflete o nosso humor, o nosso dia a dia, as nossas emoções. Né? Vamos continuar. O nosso mundo íntimo, ambiente da alma, da nossa mente, nossa consciência, em seus diversos níveis, ele é nutrido por forças divinas, pelo fluido cósmico, pelo amor universal. Ora, se o Pai da vida nos nutre diuturnamente, né, com essas forças, por que a gente consegue jogar isso fora e entrar na depressão, entrar no mau humor, entrar numa série de coisas que acabam nos deixando o nosso emocional lá embaixo, a autoestima lá embaixo? Percebemos como que não é tão difícil de se manter dentro desse campo? E ela continua. E conforme crescemos em nossas capacidades relativas à vivência material, não podemos nos descuidar do crescimento espiritual. Olha o lembrete. Para que não ocorra desequilíbrio evolutivo. Isto porque, se crescemos em capacidades terrenas e intelectuais, mas estacionamos, quer dizer, no desenvolvimento das qualidades divinas, o nosso psiquismo acaba por se desarmonizar. Aos meus irmãos espíritas que conhecem a história dos exilados de Capela, foram os espíritos que cresceram demais nas suas capacidades terrenas, materiais e intelectuais, mas estacionaram na área moral, na área espiritual, por assim dizer. O que aconteceu? Chegou um momento que eles não puderam mais continuar na mesma casa planetária. Tiveram que ser transferidos para outra escola, no caso, vieram para o nosso querido planeta Terra. E aqui deram aquele impulso, pela gama de intelectualidade que tinham, né, deram aquele impulso nas nossas civilizações. É um exemplo claro do que a Sara está nos dizendo aqui. O Espiritismo nos diz que nós podemos comparar a nossa evolução com um pássaro. Duas asas, né? Um lado material, outro lado espiritual. Tem que bater juntas para que possamos ascender. Se deixarmos só uma asa, ou só intelectual, ou só moral, nós não vamos para lugar nenhum. Tem que ser em conjunto, devagar, né? Sem pressa. Deus não tem pressa. E ela continua. É por isso que Deus permite haja tanta inveja na Terra, tanta obsessão, tanta perseguição espiritual. Essas forças negativas representam, na verdade, chamamentos para que nos lembramos de desenvolver também os valores espirituais. Nós estamos falando ultimamente sobre a transição planetária, que até 2057 o planeta não terá, a partir de 2057, o planeta não terá mais expiação, somente provas, ou seja, esse tipo de prova aqui. Deus permite que haja inveja para nos provar, para ver até onde está o nosso conhecimento, a nossa evolução, a nossa capacidade de administrar, de equacionar esses tipos de sentimentos, né? Tanto a inveja como a obsessão, como a perseguição espiritual, nos prova. Afinal de contas, já nos foi dada essa aula anteriormente, né? Pela espiritualidade. Já foi dada essa aula e exemplificada por Jesus há 2000 e poucos anos. É só colocarmos em prática. Então, vêm as provas. Então, por isso que Deus permite. Vamos ver se nós somos capazes de superar isso aí ou vamos sucumbir a esses tipos de energias. E a Sara encerra o capítulo nos dizendo: as pessoas que vivenciam o desamor, a violência, a desonestidade e a imoralidade, a ganância e outros assemelhados estão criando vínculos com a sombra, com as forças negativas e ficam, por isso, mais sujeitas à desarmonia interior. Nós estamos vendo hoje a nossa juventude, né? A nossa geração Z. Qual que é? É só a gente olhar no teor das nossas músicas, né?
das nossas baladas, das raves, o que se elabora em termos de pensamentos, né? Em termos de vibrações atualmente. A sensualidade está no topo, né? Não é verdade? Então, o que infelizmente essas criaturas conseguem criar? Uma desarmonia em seu campo vibracional. Consequentemente, se tornam alvos fáceis desses tipos de energia, desses campos energéticos. E aí nós vemos o que está acontecendo hoje, infelizmente, na nossa querida casa planetária. Né? Violência para tudo quanto é lado, ganância para tudo quanto é lado, busca do poder a qualquer preço, sem se importar com uma vida humana. Infelizmente. Né? E vamos terminar, então, o parágrafo com a Sara nos dizendo: mas as pessoas ou as criaturas que procuram vivenciar as virtudes do Evangelho, fácil, não é, né? Mas que procuram vivenciar as virtudes do Evangelho, estão começando a construir as melhores condições de defesa contra a inveja e demais energias negativas que possam ser lançadas contra elas. Nós falamos esse tempo atrás. O que nós podemos fazer pelo nosso planeta se nós estamos desse lado de cá, no Ocidente, e o pessoal está brigando no Oriente? Vamos vibrar. Boas vibrações vão chegar até aqueles irmãos, vão aliviar dor, vão aliviar corações. Se não chegar, se os encarnados não perceberem, os desencarnados que estão trabalhando ali vão absorver essas energias e doar àqueles que precisam, que ali estão sofrendo, que estão, como se diz, provando e expiando uma série de coisas, porque não é por acaso que está acontecendo. Nós sabemos disso, não é verdade? O capítulo de hoje é esse. Nós temos mais uma aula que nós vamos, mais um bate-papo, quer dizer, que a gente vai ter de reflexão, para encerrarmos o ano de 2023. Nós vamos falar na próxima quarta sobre orgulho e aí vamos retornar só em fevereiro, ok? Meus irmãos queridos, obrigado pela paciência, pelo ter nos ouvido. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração de todos.